A Universal Pictures é um dos pioneiros estúdios ainda em funcionalidade na história de Hollywood. E lá no comecinho do século passado, pelos anos 30 e 40, ela criou aí os seus monstros para o cinema. Frankenstein, a noiva do Frankenstein, a múmia, o lobisomem, o homem invisível e vários outros. Nos últimos anos, eles têm tentado recuperar essas franquias de monstros de alguma forma. Às vezes até para criar universos compartilhados na esteira do que a Marvel vem produzindo ao longo dos últimos 15 anos. Ela tentou fazer isso com o filme do Drácula em 2014, que acabou não dando certo. Tentou fazer essa unificação em 2017 com o filme de A Múmia, estrelado pelo Tom Cruise, que também não deu certo. E aí conseguiu com êxito um filme do Homem Invisível em 2020, que acabou não muito assistido nos cinemas por conta da pandemia, mas que depois no streaming acabou fazendo um certo burburinho. Há pouco tempo eles lançaram 2 filmes baseados aí no conto do Drácula. Um estrelado pelo Nicolas Cage, que vinha numa pegada mais cômica, que eu comentei inclusive aqui no canal, o link tá no card. E um outro que vinha mais na esteira do que foi escrito no livro do Bram Stoker, que eu também comentei aqui no canal, link também no card. Agora eles vêm com o filme do Lobisomem, que é um pouco baseado aí no clássico de 1941 e que traz na direção o Leigh Whannell, que foi o diretor do Homem Invisível lá em 2020. Ele também escreve o roteiro junto com a Corbett Tuck, que é a sua esposa. Tô um pouquinho atrasado aqui nos comentários, mas não vou deixar passar e logo depois da vinheta vou trazê-los para vocês. Bom, a verdade aqui é que Lobisomem é um filme bastante desencontrado. Ele acaba se desencontrando durante toda a sua narrativa. Eu, particularmente, gosto de filmes de situação, tá? Principalmente dentro dessa vibe mais de terror e de suspense. O que seria o que eu chamo de filmes de situação? São aqueles filmes em que a gente vê o que os personagens veem, a gente vivencia o que eles vivenciam e a gente não fica atrelado a dar explicações para aqueles acontecimentos. Se os personagens não descobrem, não vão a fundo em entender aqueles mistérios, a gente também não descobre e a gente vive somente aquela situação e às vezes sai com algumas interrogações que às vezes é como os personagens saem ou acabam nem saindo, né? Muitos às vezes morrem sem ter suas perguntas respondidas. E esse filme aqui, ele tem muito essa vibe de situação, né? A gente tem uma família, um pai ali vivido pelo Christopher Abbott, que se familiariza bem com esses personagens que estão ali meio desencontrados, que parecem sempre desconfortáveis na situação que ele está, e é mais um personagem assim. A mãe, que é vivida pela Julia Garner, e uma filha. Eles estão voltando para a casa antiga do personagem do Christopher, que o pai dele foi dado como morto, né? Já está desaparecido há algum tempo, foi dado como morto. Ele está indo lá recolher algumas coisas, né? Ver a casa, etc. E acabam sendo atacados ali por uma criatura e tudo mais. E começa toda uma jornada, porque esse pai começa a ficar doente, começa a sentir algumas coisas ali. E pelo título do filme, para você que já viu os materiais de divulgação, você já deve imaginar o que vai acontecer ali e com certeza para você que já assistiu o filme. Então a gente poderia se colocar ali dentro de uma situação que os personagens ali não vão estar entendendo, a gente como público vai entender algumas coisas, eles também ali, claro. Mas não porque da onde veio essa questão do lobisomem, aprofundar-se em mitologia, explicar o que está acontecendo naquela região, o porquê, etc, etc. Mas aí o filme já começa com uma sequência bem longa até ali, da infância do personagem do Christopher com o pai e tudo mais, então já fica dando um adendo ali. A gente tem uma cena dele no começo também com a filha, um pouco da relação dele com a esposa, então a gente vai recebendo esses backgrounds que acabam criando perguntas que o filme mesmo cria para poder permear essa situação que vai acontecer na maior parte do tempo dele. Isso pra mim é um problema porque ele fica ali tentando ser um filme full suspense, que cria realmente algumas cenas de suspense que são legais. A trilha sonora é desencontrada propositalmente, o que eu acho interessante porque cria ali uma tensão mais rasgada, meio despirocada ali, você fica meio sem entender muito do que está acontecendo. Então cria pra gente como público uma confusão através da trilha sonora que reflete muito o que os personagens estão vivendo, eu acho isso legal.
mas ele fica meio, vamos fazer essa situação aqui. O Leigh Whannell, ele fica tentando o tempo todo na sua direção. Como eu falei, cria cenas de suspense boa, cria cenas de tensão boas também, mas eu acho que não tanto criativas ali. Eu acho que ele acaba perdendo um pouco a oportunidade de usar um pouco mais a criatividade dos elementos cênicos, dos espaços que ele tem ali, etc. E até dos personagens, das desenvolturas que ele apresenta, mas ele cria alguma tensão ali que é interessante sim. Mas ele parece querer também trazer uma realidade dentro do possível numa história de lobisomem. Então ele tenta criar alguma coisa ali mais pé no chão para dar uma explicada e para dar realmente uma circundada no que a gente está vendo ali. Só que ele também apresenta alguns backgrounds e algumas coisas que cria-se para fazer uma conexão e criar perguntas para dar respostas e fazer uma amarração. E ele não consegue fazer isso. O roteiro acaba flutuando nesses aspectos e aí ele não me pega dentro do emocional dramático, que é me conectar com os personagens. E ao mesmo tempo que ele também tenta criar uma questão mais pé no chão, para trazer um realismo para dentro do que é possível numa história de lobisomem, não é nada assim, nossa, vou tentar ser o máximo realista possível, mas ele tenta dar um escopo realista para o que ele está apresentando ali, mas os personagens acabam, e a gente tem muito isso em filmes de terror, mas aqui eu acho que a direção que ele vai trazendo a maior parte do filme não combina com algumas situações. Então tem algumas escolhas ali do roteiro que perdem para mim um pouco do sentido que a própria direção vem trazendo. Então eu acho que existe também esse desencontro do roteiro, da forma como ele é pensado para ser escrito e o que ele quer desenvolver, porque ele realmente acaba picotado em algumas situações, e a direção que ela não consegue fazer realmente esse círculo se fechar. Ela não consegue realmente fazer a grande amarração. Então para mim falta realmente o filme se encontrar, se entender e saber o que ele quer fazer. Algumas cenas de ação e de tensão, de suspense, como eu comentei, descoladas, elas funcionam super. O filme como um todo fica perdido pra mim. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se esse for o caso, você já sabe, né? Deixa aí o seu like, porque é muito importante para fortalecer aqui o trabalho. Não é inscrito no canal ainda? Tá esperando o quê? Se inscreve aí, aumenta a nossa comunidade. Vai ser muito importante ter você por aqui para acompanhar tudo que eu venho falando aqui sempre. Sai vídeo o tempo todo. E para você, claro, ficar sempre ligado, clica no sininho para sempre ser notificado quando os vídeos saírem por aqui. E se você já assistiu o Lobisomem, comenta aí o que você achou do filme. Até qualquer hora. Tchau, tchau.